14 bilhões de litros. É a quantidade de água doce que as pessoas consomem ao redor do mundo todos os dias. Pode soar como um oceano inteiro, mas isso representa só cerca de metade de 1% da água na Terra. E nós estamos indo devagar. Então, e se tivéssemos oceanos inteiros de água doce em vez de água salgada, a qual não dá para beber? À primeira vista, parece um conto de fadas. Veja bem, as pessoas vivem em terras cercadas por enormes poças de H2O e cloreto de sódio, que são praticamente inúteis para nós se estamos falando sobre beber e consumir essa água. A propósito, esses são os nomes dos elementos químicos da água e do sal, caso você esteja esperando para ganhar algum crédito extra aqui. Muitas pessoas em certas partes do mundo não têm acesso à água potável de rios ou lagos, e essa crise está ficando mais séria a cada ano. 1 em cada 7 pessoas no planeta sofre com a falta de acesso à água potável neste momento. E alguns especialistas dizem que à medida que a população mundial dobrará até 2030, essa estatística disparará e será equivalente a 50% da população. Então, o problema não se resolveria se tivéssemos um oceano ilimitado de água doce? A resposta é não. Mas primeiro, para começar, é importante entender por que nossos oceanos são salgados. Parece tão decepcionante que temos toda essa água ao nosso redor, mas não podemos bebê-la, e algumas pessoas ficam sem. Bem, deixe-me explicar isso. Os rios levam constantemente água doce para os oceanos. Você poderia pensar que essas fontes diluem o mar e diminuem o teor de sal dele, mas na verdade é exatamente o oposto. A água nos rios também é salobra, apenas é 70 vezes menos salgada do que a água do oceano. No caminho para o mar, os rios tiram sal das rochas e levam-no consigo. Uma vez que a água chega ao seu destino, esse sal permanece no oceano, mas a água extra não dilui o teor geral de sal, pois evapora. Essa é a mesma razão pela qual os rios não são tão salgados. Eles carregam e despejam tudo no mar. A cada ano, 4 bilhões de toneladas de sal são carregadas para o oceano apenas pelos rios. Se isso ocorreu assim pelos bilhões de anos que este planeta já existiu, você pode imaginar quanto sal se acumulou. Ei, você nem precisa imaginar, eu vou lhe dizer agora. 50 quatrilhões de toneladas. Isso é 50 seguido de 15 zeros. Vá em frente, escreva isso, eu vou ficar esperando. Não, eu não vou. Isso é quanto sal existe nos oceanos do nosso planeta. Se você tirasse toda a água, ficaria com uma camada de sal de quase 150 metros de espessura. Agora, imagine um copo de marguerita grande o suficiente para usar isso. Ok, então os rios vêm adicionando sal ao oceano por anos a fio. Isso significa que a água do mar era originalmente doce? Talvez. O problema com essa teoria é o fato de que a composição do sal nos rios e oceanos é diferente. O sal marinho deriva de um ácido clorídrico, enquanto os sais dos rios derivam de ácido carbônico. Mais cientistas acreditam hoje que os oceanos foram salgados desde o início por causa da atividade vulcânica. Para realmente simplificar um processo altamente complexo, o material que essas primeiras erupções vulcânicas produziram foi despejado na Terra na forma de chuva ácida, reagindo com as rochas que mais tarde se tornaram o fundo do mar. O resultado dessa reação foi uma solução salobra, mais conhecida como sal. Ok, agora que você sabe que 97% de toda a água do planeta sempre foi salgada, você pode seguramente afirmar que é assim por um motivo. E, magicamente apertar um botão para torná-la água doce nessa situação hipotética seria devastador para a vida neste planeta. A consequência mais óbvia é que as inúmeras formas de vida marinha só podem existir em água salgada. Elas não sobreviveriam em água doce. Hoje, sabemos pouco sobre as mais de 200 mil espécies de vida oceânica, mas isso é apenas a pontinha do iceberg. Embora seja um iceberg muito grande, pode haver mais de milhões. Mas e então, o que isso significaria para nós humanos? Bem, sem essas criaturas, perderíamos essa fonte de alimentos, o que teria um impacto grave não apenas nos países altamente dependentes de seus setores pesqueiros, mas também naqueles para os quais exportam. Você também deve considerar as 10 mil espécies conhecidas de algas subaquáticas. As algas são únicas porque são plantas e animais. Como os animais, as algas são capazes de se alimentar de material orgânico em seu ambiente. Como as plantas, elas participam da fotossíntese.
Elas desempenham um papel enorme na manutenção da vida por causa disso. Imaginem quão severa seria a queda de oxigênio e o pico nos níveis de dióxido de carbono sem todas essas algas que amam a água salgada. Isso significa que o efeito estufa se intensificaria e já estamos tendo problemas suficientes com isso. Em suma, o ecossistema global entraria em colapso, já que todas as cadeias alimentares existentes seriam destruídas. Mas não para por aí. Os oceanos desempenham um papel crítico na formação do clima. Mais especificamente, são as correntes marítimas que podem realmente afetar o clima mesmo em terra. As correntes marítimas existem principalmente devido a diferenças de densidade. Lembre-se, conforme a água da superfície evapora sob o sol quente, sobra o sal. Essa água mais salgada é mais densa e afunda, fazendo com que seja mais fria que a menos densa da superfície. Esse movimento da água enquanto afunda e sobe é uma das principais causas das correntes marítimas. É claro que outras coisas, como vento e relevo, também desempenham seu papel, mas esse é assunto para outro vídeo. Se você estiver interessado em ver algo assim, conte pra gente nos comentários. De qualquer forma, essas correntes influenciam o clima transportando calor. Elas podem transportar água aquecida ou resfriada até vários milhares de quilômetros. A água deslocada pode então aquecer ou resfriar o ar e a terra sobre a qual este ar sopra. A corrente do Golfo leva a água morna do Atlântico tropical e subtropical para o norte e banha as margens da Europa Ocidental. Como resultado, o clima lá é muito mais quente do que poderia ser em outras partes naquela latitude. Assim, o clima de Glasgow é muito mais ameno do que, digamos, Moscou, na Rússia, apesar de estarem na mesma latitude do globo. Então sim, as correntes oceânicas tornam o clima na Terra muito mais tolerável e adequado para a vida. Tire o sal dos oceanos e as correntes desaparecerão. E eu acho que os europeus ocidentais usariam aqueles chapéus russos peludos, hein? A água salgada também tem uma temperatura de congelamento muito mais baixa. Sem o sal, partes maiores dos oceanos se transformariam em gelo durante o inverno. Zonas climáticas quentes ficariam mais quentes e as frias, mais frias. Tempestades maiores aconteceriam com mais frequência tanto na Terra quanto nos oceanos. As mudanças climáticas seriam tão drásticas que a vida na Terra para as espécies existentes se tornaria impossível. Além disso, todo aquele sal eventualmente começaria a aparecer de volta nos oceanos. Minerais da crosta terrestre começariam a dissolver-se no mar novamente, e as aberturas no solo oceânico também bombeariam minerais para a água. Então, talvez seja melhor deixarmos o NaCl na H2O e procurarmos mentes científicas e inovadoras brilhantes para pensar em maneiras de resolver a crise de água doce do mundo. E claro, todos nós podemos fazer a nossa parte, sendo um pouco mais cuidadosos com o nosso consumo. Convenhamos, você não precisa daquele banho de 1 hora, não importa o quão relaxante ele possa ser. Ei, você é uma mente brilhante! Você conhece alguma outra maneira de obter mais água doce? Compartilhe suas ideias nos comentários.